Coisas daqui, coisas daqui, coisas daqui, coisas daqui, coisas daqui. Hoje o nosso assunto de entrevista é a numerologia. Exatamente, numerologia para mim é uma coisa bastante interessante porque eu comecei a utilizar desde 2000 nos meus projetos. Em 1997 nós criamos um guia chamado Tennis Personal que teve um êxito e também um reconhecimento de todo o público tenista. Só que o guia não crescia em termos de faturamento. Assistindo a um programa de televisão, eu conheci uma pessoa que trabalhava com numerologia e que era de Curitiba, e pedi então a ela que fizesse um trabalho para nós com um cálculo numérico com o nome de nosso guia. Passamos então para Tennis Personal, para Tennis Personal ZC. Por incrível que pareça, o nosso faturamento cresceu 40%. Dali para cá, realmente para nós utilizamos em todos os nossos projetos a numerologia. Para falar sobre esse assunto, com mais base e conhecimento, estamos aqui hoje com a administradora de empresas e consultora em numerologia, Ana Maria Schneider. Ana Maria Schneider, a numerologia faz parte da vida das pessoas desde o seu nascimento? Ok. É um prazer estar aqui contigo, Maurício Ronaldo, que é o teu nome profissional, né? Então, o nome da pessoa, assim como a data de nascimento, é extremamente importante. No momento que ela é registrada com o nome e com a data de nascimento, este nome ele vai ter uma série de números, né? E o ideal é que estes números tenham equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é quando o nome tem números afetivos, materiais e espirituais. Quando se registra quando eu recebo um cliente que vem consultar para o nome de um filho, eu faço uma entrevista muito grande com a mãe e com o papai. Por quê? Porque eu preciso saber que tipo de números eu vou colocar nessa criança. Existem pessoas que querem que o filho tenha números mais fortes materiais, outros querem que ela tenha números mais dóceis, mais afetivos. Então, é importante essa entrevista, o saber de o que os pais pretendem para aquele filho. Isso é muito importante. Então, eu vou mostrar essa tabela, rapidamente, só para vocês darem uma olhada, e é assim, ó, rapidamente. Nós analisamos num nome o somatório das vogais, cada vogal tem um número, somatório das consoantes, depois nós somamos vogais mais consoantes. Depois a gente faz um cálculo simples da data de nascimento, que a gente vai somando número por número dos números que compõem a data. Não sei se eu expliquei, Maurício. Explicou sim, Ana. Mas uma coisa interessante exatamente é isso. A importância do registro de um nome, inclusive no cartório, porque depois as pessoas acabam mudando o nome. Eu vejo também, inclusive, na parte de pessoas públicas, artistas, que foi o caso da Sandra de Sá, não foi? A Sandra de Sá é um dos exemplos que a gente sempre cita, né? O nome dela é Sandra Sá e pelos cálculos numerológicos ficou Sandra de Sá. Então, quando a gente analisa o nome artístico, nós vamos atrás de números que nos proporcionem fama e renome. Quando nós vamos adotar um nome de uma pessoa, volto a dizer, tem que ter equilíbrio. Nós não vamos atrás só de números de fama. Nós vamos atrás de números materiais, afetivos e espirituais. Quando, por exemplo, é muito comum em época de eleição, os políticos procurarem a numerologia para verem qual o melhor nome, qual é a melhor composição que vale atrair números de sucesso. O número também, o número que o candidato vai usar na campanha também é extremamente importante. Isso muitos políticos já usam há bastante tempo este trabalho de numerologia. Então, no nome da pessoa, sim, tem que pensar no equilíbrio total, em vários aspectos, né? Nós vamos atrás de números que visem o objetivo, que é o sucesso profissional. E em nome de empresa também, né? Vocês fazem um trabalho aqui para mudar o nome de empresa ou fazer a composição de um novo nome de empresa. O ideal é, antes da empresa iniciar as suas atividades, antes de iniciar o contrato social, né, e fazer a sua entrada na junta comercial, o ideal é que já esteja calculado o melhor nome. Mas, muitas vezes, ocorre de me procurarem quando já existe
já existe a empresa, assim como tu procuraste a numeróloga e já existia o projeto, né? É muito comum as pessoas procurarem quando já existe, a empresa está em andamento e não estão sentindo aquele sucesso que esperavam. E isso eu gosto de deixar claro, falar bem, com bastante ênfase, que isso é de detalhe, uma das coisas na numerologia que mais me fez acreditar. Porque eu, na realidade, abrindo um parênteses, eu era muito cética quando eu comecei a estudar numerologia. E aí eu comecei a pensar, poxa, se uma empresa tinha um nome, mudou o nome, continuou com com o mesmo produto, com as mesmas pessoas, só mudou o nome e aí começa a crescer, então realmente deve ter alguma coisa. Como no teu caso, o teu guia continuou o mesmo guia, continuam as mesmas pessoas administrando e aí ele evoluiu. Então, isso é muito importante, que os empresários estejam atentos para esses detalhes. Outro detalhe muito importante na abertura de uma empresa ou na alteração de contrato é que seja feita a numerologia pessoal. Por quê? Porque a empresa não anda sozinha, né? A numerologia pessoal é muito importante, porque são as pessoas que vão administrar e que vão tocar a empresa. Inclusive dos sócios, né? A numerologia também dos nomes dos sócios, de toda a composição da diretoria da empresa. Exatamente. Inclusive, eu nem faço a numerologia de uma empresa se os sócios não fizerem a numerologia pessoal. Porque faz parte, é um conjunto. Sim, a coisa funciona como um todo, né? Eu vejo isso também a própria empresa nossa, a gente também fez uma alteração com vocês aqui, a alteração do nome da nossa empresa, e outros trabalhos exatamente em função de todo o conjunto, né? Para ter uma harmonia, né? Um equilíbrio mesmo, como eu estava falando. A numerologia é um equilíbrio em todos os aspectos. Exatamente, porque a numerologia dos sócios, cada vez que um sócio assina, cada vez que vai fechar um contrato, ele estará num dia positivo ou não? Nós temos o numeróscopo, que nós chamamos, que é o cálculo dos dias pessoais. Então, o que ocorre? O Maurício vai fechar um contrato, ele vai olhar na sua grade se ele está no dia propício. Então, se eu não fizer estes cálculos, se eu não instruir, se eu não orientar os sócios na numerologia empresarial, fica muito difícil o sucesso. Não é só apenas um nome que será o que nos dará esse sucesso todo, né? E falando em nomes e numerologia, Ana, me lembrei daquele caso interessante, inclusive eu vi no teu site também, do Gabiru, quando nos jogos finais teve aquele sucesso, ele vestindo a camiseta do Internacional. Conta um pouco sobre essa história para nós. Bem, foi muito legal mesmo. O técnico da época, ele resolveu trocar no último jogo a camiseta de alguns jogadores, né? E do Gabiru ele resolveu botar o número 16. E fui fazer o cálculo do nome do Gabiru e do nome público, e ele tinha o número 16, tanto no nome dele como no nome profissional. E ele colocou a camisa 16, e muitos colorados estavam muito ansiosos, porque achavam que ele não tinha condições de fazer o gol, e ele fez o gol, e ganhamos o campeonato. Ganhamos porque eu sou colorado, todo mundo sabe disso. Então, assim, o que levou ele a ganhar? O número dele na camiseta, ele estava num ano, num mês e num dia especial. Então, estava tudo convergindo para o sucesso dele. Então, assim, claro que nada é por acaso. Talvez em outro dia, ele mesmo usando a camiseta 16, não tivesse feito gol. Ou também, talvez naquele mesmo dia, também não tivesse feito gol. Porque eu sempre digo, e nem gosto de me posicionar muito quando se fala em esporte, porque esporte tem o grande fator que é a sorte, principalmente no futebol. Não podemos esquecer do fator sorte, certo?